Shalom, shalom, queridos! Que maravilha! Esta manhã do dia 25 de julho de 2025, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. O nosso Deus é a fonte da nossa alegria, Ele é o nosso prazer. Ele é a razão do nosso viver. E nós estamos na porta da vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, estamos trabalhando na carta aos Gálatas. Que maravilha, né? Louvado seja o Senhor. E hoje o nosso tema é vigilância em edificar. Vigilância em edificar. Olha o que diz a palavra de Deus. E o que é instruído na palavra. Reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Esta é a palavra do Espírito Santo, proferida pela boca do apóstolo Paulo. Vou repetir mais uma vez, Gálatas 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Então, vamos aqui, queridos. Veja o que o apóstolo Paulo quer esclarecer à igreja da Galácia. Aí eu faço outra pergunta. O que o Espírito Santo quer esclarecer a mim e a você? O que está por trás de Gálatas 6,6. Veja o que diz a palavra mais uma vez. E o que é instruído na palavra. Reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Então, o apóstolo Paulo vai enfatizar a importância da reciprocidade e do apoio mútuo na comunidade cristã, na comunidade dos salvos. Temos que ser recíprocos, temos que apoiar uns aos outros, especialmente entre aqueles que ensinam e aqueles que são ensinados na palavra de Deus. A palavra de Deus ensina que aqueles que recebem ensinamentos espirituais, devem compartilhar seus bens materiais com seus mestres, reconhecendo o valor do seu trabalho e a importância do sustento daqueles que os instruem. Essa passagem, queridos, reforça a ideia de que os cristãos devem cuidar uns dos outros, levando as cargas uns dos outros e praticando o amor, a justiça, praticando o que Jesus nos mandou praticar, amar ao nosso irmão, na proporção do mesmo amor com que Jesus nos amou. Então, veja, o apóstolo Paulo, ele era um pregador da palavra. Ele era um mestre, né? Um mestre, unção de mestre. Ele não era um mestre porque ele foi formado aos pés de Gamaliel. Não está falando
de uma capacidade adquirida nas universidades ou um talento nato. Não. Está falando de alguém que tem afinidade com o Espírito Santo, afinidade com a palavra, que sabe cavar na dependência do Espírito Santo os tesouros ocultos da palavra de Deus. Então, é uma unção, é uma capacitação sobrenatural. É a própria unção de Jesus repartida com o apóstolo Paulo, a unção de mestre. E ele era um mestre. Ele conseguia, na dependência do Espírito, trazer clareza, tornar simples o que era difícil, fazer com que o indouto, o simples, conhecesse as verdades profundas da palavra de Deus, porque havia unção na vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, amados, ele ministrou incansavelmente nas igrejas da região da Galácia. Ele instruiu esse povo na verdade da palavra. Ele instruiu esse povo no conhecimento de Jesus. E eu pergunto, qual seria a resposta que esses discípulos, esses alunos, esses irmãos em Cristo deveriam dar ao apóstolo Paulo como resultado da sua gratidão, como resultado da sua aprovação a tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava dedicando a esta igreja? Então veja, a Bíblia diz que aqueles que são ensinados na palavra, instruídos na palavra, esses irmãos amados da região da Galácia, que foram instruídos na palavra de Deus, que tiveram o seu entendimento esclarecido pela palavra de Deus. Paulo se deixou gastar para ver Cristo formado neste povo. Então, todo aquele que é instruído na palavra deve o quê? Deve repartir, entregar os seus bens àquele que o instruiu. Ah, como é bom pensar assim, como é bom ver isso na palavra de Deus. Queridos, a Bíblia diz que quem vive do Evangelho, coma do Evangelho. Eu sei que existem mercenários. Eu sei que existe gananciosos, avarentos, aproveitadores. Eu sei que existe muita coisa errada. Mas nós não podemos deixar de praticar o que a Bíblia nos ordena por causa dos errados. Por causa daqueles mercenários que se aproveitam do cargo, do ofício, para se autopromoverem, para se enriquecerem. Não, eu sei que tudo isso existe, mas existem obreiros fiéis, existe sim mestres fiéis, existe sim pastores fiéis, existe sim igrejas fiéis, existe sim um povo fiel, existe. Louvado seja o nome do Senhor por isso. No grupo apostólico de Jesus, nós temos 11 discípulos fiéis. 11 discípulos que não eram gananciosos, que não eram avarentos, que não estavam no ministério para tirar vantagem, mas existia um que roubava. Mas eu pergunto,
onde o que roubava está hoje? E onde estão os que foram honestos e fiéis? Então, a obra do Senhor não deixou de existir porque Judas tentou macular o ministério de Jesus Cristo, ou o ministério dos apóstolos. Não. Ele que foi maculado. A obra permanece de pé até hoje, vai permanecer, porque a obra é de Deus. E o mantenedor desta obra é o próprio Deus. Você vai lá para o Antigo Testamento, você vai ver que os sacerdotes recebiam os dízimos dos dízimos, porque a tribo de Levi era a tribo do Senhor, e a herança dos levitas era o próprio Yahvé. E essa tribo que trabalhava para Deus e para a glória de Deus, essa tribo era alimentada, sustentada com o dinheiro de Deus, porque o dízimo é do Senhor. E Deus ordenou que os dízimos dos dízimos alimentassem os levitas, os sacerdotes. Então Deus nunca deixou de prover para os seus filhos. E o que é que os sacerdotes faziam, senão instruir o povo na palavra de Deus, na lei do Senhor, mediar as causas do povo diante do Senhor. Né? Toda a tribo de Levi trabalhava para bendizer ao Senhor e para trazer essas bênçãos do Senhor às demais tribos de Israel. E aqui está o apóstolo Paulo, pelo Espírito nos orientando a que nós possamos entregar os nossos bens materiais àqueles que nos instruem na palavra. Aí você pode até pensar, não, isso é algo cultural. Não é algo cultural, não, é princípio da palavra de Deus. Uma das coisas que mais marcou a minha vida, tanto lá em Moçambique principalmente. Eu já estive várias vezes em Moçambique e eu nunca vi em lugar nenhum se ministrar oferta com tanta alegria, com tanta expressão de louvor e gratidão a Deus por deixar ali no gasofilácio as ofertas. E é belo ver um moçambicano ofertando ao Senhor. Eles são de poucos recursos, mas eles trazem aquilo que eles podem trazer para a casa de Deus. E quantas vezes, meu Deus, eu vi chegar no altar 2 biscoitozinhos recheados, um ovo, um pintinho, um pouco de arroz, umas raízes de macaxeira, batata, mamão, tomate, aquilo que eles podiam trazer, eles traziam com muita alegria, com muito louvor. E o que mais me chocava, e mais me chocou, mas Deus queria trabalhar comigo também, é que quando nós acabávamos de ministrar a palavra, porque é um auditório sedento de Deus, sedento da palavra, aí quando acabávamos de ministrar a palavra, já tinha tido a oferta, levantamento de ofertas e dízimos, eles se levantavam, o líder se levantava, recitava Gálatas 6,6, e aí teria uma segunda oferta, aí é que havia muito choro. Meu Deus, até hoje eu fico constrangida, porque aquela oferta não era mais da igreja, era
daquele que instruiu a eles na palavra. E chegava aquela bandeja, colocava nas nossas mãos. O que eu ia fazer, Jesus, com aquela bandeja? Eu só levantava para os céus e orava, chamando a prosperidade de Deus naquela nação. Houve um período que estivemos ali e o dinheiro de Moçambique não tinha valor nenhum. E era aquele dinheiro fumbambento, meu Deus, que a gente tinha dificuldade de pegar, de contar. Ele era úmido, de tanto passar de mão em mão, em mão, em mão, em mão, em mão, que misericórdia. E foi numa dessas ofertas que eu profetizei que ao retornar a Moçambique, eu não trocaria mais o dólar em mercados, mas eu iria trocar em banco, iria receber moedas, dinheiro novo. Isso parecia impossível, economia, mudar em Moçambique. Pegamos aquele dinheiro, profetizamos, oferecemos ao Senhor. E queridos, sabe o que aconteceu? Eu voltei lá. E a coisa mais bela, que quando eu fui trocar o dinheiro pela primeira vez em Maputo, me levaram no banco e eu recebi dinheiros novos. Aí o Espírito Santo me fez lembrar daquela palavra profética que foi liberada em Nampula. Aí quando eu cheguei em Nampula, os irmãos já estavam ali esperando para dizer: pastora, olha o que Deus fez em Moçambique. Então, queridos, isso é palavra do Senhor. A gente vê tanta ingratidão no Brasil, tanta igreja, mão de vaca, tanta igreja que não abre a mão para abençoar o seu pastor, tanta igreja que não é capaz de liberar uma oferta a um missionário que chega ministrando a palavra com graça, com unção. Nós precisamos pôr em prática esta palavra do Senhor. Toda a igreja que reconhece o ministério do seu pastor e o abençoa financeiramente, esta igreja é abençoada. Eu também não sou a favor daqueles pastores que orgulhosamente batem no peito. Eu nunca precisei das finanças desta igreja. Não precisou porque é orgulhoso. Não precisou porque não teve coragem de abrir mão da condição social para trabalhar exclusivamente para o Senhor e aprender a depender do Senhor. Não quis abrir mão do seu salário no Estado, não quis abrir mão da sua empresa, não quis abrir mão de nada, da sua profissão. Aí estou fazendo tenda, mas em compensação bate no peito, com orgulho, como se os pastores que servem ao Senhor com interesse de coração e são ministrados financeiramente na igreja estão em posição errada. Não é bíblico. É bíblico. É bíblico. E nós temos que ser bíblicos. Precisamos aprender. A igreja de Corinto não foi abençoada porque ela nunca abençoou o ministério do apóstolo Paulo, mas também Paulo teve culpa nessa história, porque nunca exigiu e nunca ensinou aquela igreja a cooperar com o seu ministério. Então, nós temos que ser bíblicos. Olha, Jesus
ele foi ajudado financeiramente por mulheres no seu ministério. Vamos abrir Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Que maravilha! Que belo! Que maravilha! Jesus foi sustentado. Jesus foi ajudado. Estas mulheres plantaram o ministério de Jesus. Estas mulheres cooperaram com a propagação do evangelho do reino de Deus em toda a Judéia, entregando seus bens para a obra ministerial na vida de Jesus e dos seus apóstolos. Veja, Jesus foi apoiado financeiramente pelas mulheres durante seu ministério, 3 anos e meio. Mulheres como Maria Madalena, Joana e outras, né? Serviam a Jesus com seus bens. Elas contribuíram financeiramente para as necessidades do grupo de Jesus e seus discípulos, que viajavam e pregavam juntos. Jesus, amados, e seus discípulos compartilhavam um fundo comum para as suas necessidades, incluindo aquelas de pessoas pobres. Judas era o tesoureiro do grupo. Tá? O apoio financeiro dessas mulheres demonstra uma inversão da expectativa da época, onde mulheres de posses não costumavam acompanhar e sustentar rabinos itinerantes. Isso mostra a importância de Jesus, ou a importância que Jesus dava à participação ativa das mulheres em seu ministério e como elas contribuíam de maneira significativa. Quem lavava as roupas de Jesus? Quem fazia as roupas de Jesus? Quem lavava as roupas daqueles homens? E o alimento, toda essa logística, as mulheres estavam ali envolvidas. As mulheres não eram apenas beneficiárias, passivas, mas ativas, participantes e doadoras, demonstrando gratidão e fé através de suas contribuições. Pense bem, quem era Maria Madalena, possessa de demônios, ela recebeu cura, libertação, graça, salvação. Vocês acham o quê? Havia no coração de Maria Madalena gratidão. Ela se colocou a serviço de Jesus. Ela queria recompensar Jesus por tudo que Jesus lhe havia feito. Quantas pessoas são salvas na igreja, mas não são capazes de entregar os seus bens para o Senhor? Quantas pessoas têm condições financeiras
casas e mais casas, carros e mais carros, fazendas e mais fazendas. E não são capazes de entregar 5 metros de terra para levantar um templo. Não são capazes de entregar um carro ao pastor para fazer a obra do Senhor. Não são capazes de mandar uma feira mensal para ajudar aquele ministério. Ô meus irmãos, ô minhas irmãs, nós precisamos ser caridosos, ser generosos, ser bondosos. A boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, Deus nos dá constantemente. Ele nos dá em amor, em paz, em alegria, em proteção, em livramento. Quantos demônios se levantaram para atacar a sua vida, e Jesus levantou a sua mão de poder e livrou você, livrou da morte, livrou de enfermidades secretas, livrou de assaltantes, livrou de sequestradores, livrou de obras de feitiçaria. Quantos livramentos diários Deus opera na sua vida, quantas bênçãos Ele ministra sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre a sua nação. Você vai e volta de casa para o trabalho, para a universidade, para a escola, e Jesus protege, e Jesus guarda, livra de bala perdida, livra de homens maus, protege o seu emprego, livra a sua casa de assalto, nos livra de maremoto, de terremoto. Meu Deus, quantos livramentos! E a salvação? Algum dinheiro paga a salvação? Algum dinheiro paga a revelação da palavra de Deus? Pergunte a Nicodemos qual foi o melhor dia da sua vida. Eu tenho certeza que quando chegar no céu e eu encontrar Nicodemos, ele vai dizer: o melhor dia da minha vida foi aquele dia quando eu me encontrei de noite com Jesus. Aquele dia valeu por tudo na minha vida, porque naquele dia a luz brilhou, a revelação veio, o meu entendimento foi aberto. Jesus, o mestre dos mestres, sentou comigo, mestre em Israel, e me deu um show de revelação. Nada paga, nada absolutamente paga aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus fez pela sua casa, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Nada. Nós não podemos ser tacanhos, nós não podemos ser fechados para Deus. Nós precisamos honrar ao nosso Deus, nós precisamos entregar aquilo que pertence ao Senhor. Quantas pessoas não são dizimistas na casa de Deus? Que tristeza, meu Pai, que tristeza. Quantas pessoas não são dizimistas, apesar de conhecer a palavra de Deus? Quantas pessoas têm condições de entregar ofertas com liberalidade, mas não entregam? Quantas pessoas estão guardando montantes de dinheiro no banco e não estão plantando no reino de Deus, não estão plantando em missões, não estão cooperando com o engrandecimento do reino de Deus? A Bíblia diz que nós devemos entesourar tesouros nos céus, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Meus amados, a gente precisa colocar em ação Gálatas 6,6 na nossa própria vida. Nós precisamos aprender a semear. Nós precisamos aprender a contribuir. Nós precisamos aprender a compartilhar. Nós precisamos aprender a dividir.
Nós precisamos ter um coração rendido ao Senhor e entregar com alegria, ter uma motivação correta para semear na vida daqueles que nos instrui espiritualmente. Tá certo? É bíblico. Claro que é com discernimento, claro que é com sabedoria, claro que é na direção do Espírito Santo. Agora vamos ver a ajuda financeira no ministério do apóstolo Paulo. A igreja em Filipe, que igreja linda, sustentou financeiramente o apóstolo Paulo, enviando ofertas para ajudá-lo em suas necessidades, especialmente durante seus períodos de prisão. Olha que coisa mais linda, meu Deus, que igreja linda, né? O apóstolo Paulo considerava as ofertas que vinham de Filipe como verdadeiros sacrifícios ao Senhor, né? Oblações ao Senhor. Esta igreja, irmãos, demonstrou um forte senso de cuidado e amor por Paulo, enviando ofertas e Epafrodito para ministrar a ele. Então, veja como essa igreja era agradecida. Essa igreja era muito agradecida. Era a igreja da alegria, é a igreja que Paulo diz que ele tinha alegria todas as vezes que ele lembrava dos irmãos de Filipe e orava por esta igreja. A igreja em Filipe, através de Epafrodito, enviou ofertas para Paulo enquanto ele estava preso, possivelmente em Roma. Veja, esta igreja demonstrou grande preocupação com o apóstolo Paulo, temendo por sua segurança e bem-estar, e enviou alguém para cuidar dele e entregar as ofertas. Oh, meu Deus! Pense bem. Quantos pastores, irmãos, que já se viram com tanta integridade nas igrejas do Senhor neste Brasil, e quando eles se jubilam, eles envelhecem, eles não têm apoio de ninguém. Quantos não têm condições de pagar a sua saúde, como pagar um remédio, e ninguém olha isso? Deus tem a misericórdia de nós. Deus tem a misericórdia de nós. Quantos missionários que já serviram com integridade e passam necessidades porque a igreja não dá atenção. Não existe um coração que põe em prática Gálatas 6,6. Está faltando Epafrodito nas igrejas. Está faltando nas igrejas um coração semelhante aos crentes de Filipe. Paulo expressa sua gratidão pela generosidade da igreja, reconhecendo que eles se importavam com ele e com o seu ministério. E, queridos, precisamos. Pense no seu pastor, pense na sua pastora, pense agora naqueles que instruíram você na fé. Eu pergunto, você já deu alguma oferta pessoal a esse pastor, a essa pastora, a esse missionário, a essa pessoa
que lhe abençoou, você nunca foi capaz de comprar um único presentinho e abençoá-lo. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque Gálatas 6,6 não faz parte da sua vida. E Gálatas 6,6 deve fazer parte, sim, da sua e da minha vida. Nós devemos ser gratos por aqueles que nos ministraram a palavra da verdade, nos instruíram nesta palavra da verdade. Temos que ser gratos. Pense bem, apóstola Valnice, 60 anos de ministério. Eu acho que estamos devendo como ICEGEC uma grande festa, ainda não fizemos. Eu já tenho falado e eu sei que eu estou falando a verdade. Ainda não fizemos. Falta a nós essa atitude de gratidão, porque são 60 anos de vida com Deus, de ministério, de pregação da palavra, de ensino, de oração, de rendição, de expressar Jesus, de viver uma vida de santidade, de honrar o evangelho, de não escandalizar esse evangelho. 60 anos de ministério é muita coisa. É muita coisa. E até hoje é incansável, né? Pregando, ensinando, trabalhando, aprendendo para dar mais, dar mais, dar mais, dar mais. E qual será a nossa resposta? Será que nós somos agradecidos? Será que de fato temos uma gratidão real, plena, por tanto investimento na nossa vida? Então precisamos pensar. Às vezes somos tão cheios de tanta bobagem no coração, né? Porque todas as pessoas têm defeito e às vezes seguramos o defeito do nosso líder e amarramos ele nesse defeito e deixamos de ser agradecidos, deixamos de ver as semeaduras tremendas de Deus na nossa vida. Então pensemos nisso. Veja, Paulo viu o apoio financeiro da igreja como uma forma de eles participarem do seu ministério e do avanço do evangelho. Eu sei, a pastora Valnice sempre diz assim, né? Ela sempre aponta o dedinho. A glória sempre é do Senhor, porque tudo que ela tem e aquilo que ela vier a ter ou a ser, ela entrega ao Senhor. Existe uma gratidão naquele coração. Mas ela é um canal que Deus tomou para nos abençoar. E o que plantamos nesse ministério é para a glória de Deus também. É para o avanço do evangelho também. Ninguém faz nada sozinho, mas nós precisamos ter essa visão. Aquele que nos instrui na palavra, aqueles que nos dá instrução para que cresçamos espiritualmente, aqueles que semeiam pérolas dos céus na nossa vida, aqueles que plantam tesouros eternos no nosso espírito, aqueles que afetam a nossa vida, trazendo o céu a nós, pela palavra de Deus. Nós devemos plantar neles os tesouros terrenos. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós devemos facilitar a caminhada desses obreiros
para que eles não passem necessidade, mas que eles possam correr a carreira sem essas preocupações. Porque a Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? As bênçãos materiais. E de onde essas bênçãos virão? De onde veio o bolo que alimentou Elias? Veio da casa da viúva de Serepta. Ela precisou dar. E ela recebeu boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então, Deus vai abençoar esses obreiros através de nós. Através de você. Através de mim. É assim. A boa medida recalcada. Essas bênçãos materiais virão. Essas bênçãos veio através da igreja de Filipe. Essas bênçãos veio a Jesus através dessas mulheres tremendas de Deus que plantaram o ministério de Jesus. E nós precisamos ter esse entendimento claro. Tá? E você vai perceber que, além da igreja de Filipe, outras igrejas também sustentaram Paulo financeiramente em momentos diferentes. E ele também trabalhava com as próprias mãos para prover seu sustento. Quando era necessário, Paulo também trabalhou. Está ouvindo? Mas essas igrejas não foram isentas. Elas serviram a Jesus plantando o ministério do apóstolo Paulo. E eu quero deixar registrada essa palavra que ele traz na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Olha o que Paulo fala. Ele tem gratidão. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente abre a boca, né? Bem forte e declara. Mas o apóstolo Paulo está dizendo tudo posso naquele que me fortalece, porque ele aprendeu a dependência de Deus e aprendeu a expressar Cristo em toda e qualquer situação. Olha, ele disse, ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Tá vendo, meu irmão? Você quer se associar na tribulação do seu pastor, da sua pastora, do missionário, da missionária? Quer se associar naqueles momentos difíceis da igreja? E sabeis também vós, ó Filipenses,
que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outras. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, sabe como? Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aí ele libera uma palavra de bênção para a igreja em Filipe. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vocês, irmãos de Filipe, terão boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que vocês semearam em meu ministério, em minha vida, o meu Deus vai suprir em glória cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje é vigilância em edificar. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. A igreja, queridos, é uma comunidade que compartilha as bênçãos. Vou dizer novamente, a igreja é uma comunidade que compartilha as bênçãos. E hoje temos conosco, olha, que maravilha, temos conosco a nossa querida pastora Fátima Rigaud. Ela está esses dias aqui em Aracaju. Amanhã nós começaremos a conferência de avivamento. Amém. Aleluia. E hoje ela vai orar, sim. Vai orar. Porta da vigilância. Vigilância no edificar. Ela fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Shalom a todos, amados. Vamos agora entrar num momento de oração, depois de uma ministração tremenda. E eu louvo a Deus e quero agradecê-lo pelos mestres que derramaram sobre a minha vida as suas ministrações como verdadeiras ofertas. Valnice Milhões Coelho, Lídia Almeida de Menezes, amém. Raquel Vieira Santos. É uma representação de mulheres que doaram suas vidas e estão a doar para derramar em vidas e corações vocacionados a consciência de uma vida na dependência do Espírito. Por isso nós honramos estas mulheres com gratidão a Deus. Pai, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor derrama dentro de nossos corações o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade nos conduz na caminhada contigo. Hoje nós somos ensinados pelo poder da palavra, na mestria e maestria do ensino através da tua serva, que precisamos sim vigiar, para que os nossos corações não sejam endurecidos pela incredulidade ou pelo medo de nos faltar os recursos necessários muitas vezes, quando precisamos muitas vezes dispensar questões financeiras ou até de bens materiais para estender a necessidade dos nossos irmãos. Porque nós temos depositado em Ti, Senhor, a nossa confiança. Recebemos de Ti esta palavra de orientação para que não sejamos remissos no dar, para que não sejamos
muitas vezes egoístas e muitas vezes estejamos ensimesmados, olhando para o nosso próprio umbigo, enquanto ao nosso redor tem alguém necessitado de ser assistido, e muitas vezes é o nosso irmão, é a nossa irmã, é o nosso pastor, é a nossa pastora, é a nossa cobertura espiritual. Nós precisamos, Senhor, ter um coração desprendido. Nós não somos homens e mulheres cuja cidadania nos fixa no planeta Terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Por isso nós temos dentro de nós a natureza de homens e mulheres cujo espírito da verdade domina os impulsos e a consciência de uma vida prática de testemunho. Pai, nós queremos sim sermos liberais no dar, queremos ter um coração livre, queremos ter sim um coração comprometido, Senhor, em ser alegres, em entregar as nossas sementes. Porque se temos sementes para dar com alegria, alguém semeou com alegria na nossa vida, Senhor. Alguém semeou com alegria em nossas vidas. Ó Deus, nós não temos muitas vezes como corresponder a essa bondade de derramar sobre nós tanta virtude, tanto tesouro, tanta riqueza. Eu tinha 19 anos, Senhor, quando eu vi esta minha professora falar na sala de aula com uma tocha acesa. Hoje eu estou aqui na sua casa, Senhor, e ela tem me abençoado no acolhimento, ela tem me alimentado, ela tem me recebido em amor. Isto é dar, isto é acolher, isso é dispensar, isso é comunicar em dar o que o outro precisa e necessita. Por isso eu te sou grata, Senhor, porque não falta semente, não falta semente, não falta semente, porque nós recebemos essa sementeira já de outros antes de nós, que confiaram em nós, plantaram em nós sementes de Deus, sementes da palavra, sementes de testemunho de vida, sementes de comportamento vivificador, de um testemunho que pratica os princípios da palavra. Sim, Senhor, sementes nós temos para plantá-las em outros e queremos ser liberais nessa dimensão de termos corações obedientes em corresponder, ó Deus, a necessidade dos nossos irmãos, aonde temos que reconhecer aqueles que doaram-se e entregam-se constantemente em direção às nossas vidas. Assim somos te gratos. Assim somos, Senhor, completamente agradecidos, completamente entregues ao Teu Espírito, para que a semelhança do que nossos líderes, nossa liderança fez e faz conosco, nós também façamos a outros. E assim sejamos cartas vivas no dar, no compartilhar, no repartir, no semear, para que esse princípio, quem planta, colhe, Senhor. Quem planta, colhe, Senhor. Ele seja uma realidade, de maneira que a nossa colheita, ela seja sempre farta, porque a nossa sementeira, Senhor, ela foi na base do amor e na confiança no Deus que entregou tudo que Ele tinha de melhor no Calvário para nos ter de volta para Ele. Obrigada, Senhor, pelo Teu acolhimento. Obrigada, Senhor, por termos o vínculo umbilical de pertencimento a Ti e porque o Senhor nos ensina todos os dias. Resta-nos a permanecermos vigilantes, de maneira, Senhor, que não sejamos remissos no dar e nem tampouco egoístas em não reconhecer aqueles que têm desprendido das suas vidas para derramar em nossas vidas sementeiras, e que nós possamos honrá-los em também abençoá-los com os nossos bens materiais e com as nossas ofertas, não apenas por obediência, mas movidos por amor e movidos porque somos
completamente envolvidos pela consciência de pertencimento ao Deus que provém dele, tanto dar quanto receber, o dono da prata e o dono do ouro. A ti, Yahvé, com ações de graças, a nossa adoração e a nossa gratidão. Aleluia, amém, queridos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós queremos tão somente dar graças ao nosso Deus, porque o maior semeador, né, foi o próprio Deus, o que deu a melhor e a maior oferta, uma oferta incomparável. Jesus, o nosso Salvador. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você seja alguém que planta no reino. E planta muito. Alguém que planta muito no reino. Amém. Alguém que é generoso, que tem um coração que reconhece que tudo pertence ao Senhor. Nós só devolvemos o que é dele. Então, amanhã estaremos aqui de volta. Que a graça do Senhor seja abundante em sua vida, meu irmão. Shalom, shalom. E que a sua vida brilhe como uma cidade edificada sobre os montes. E que você realize as boas obras que Jesus mandou-nos realizar. E à medida que você e eu realizam estas boas obras, os homens glorifiquem ao nosso Pai que estás no céu. Amém. Shalom, shalom.